maravilhosos que quanto mais o tempo passa, melhor fica. Mas quando foram lançados, simplesmente viraram um fracasso nas bilheterias. Existem algumas explicações para isso. Em alguns casos, esses filmes eram esquecidos quando saiu do cinema, mas com a inversão do videocassete, quando as pessoas podiam finalmente assistir em casa quantas vezes quisessem, esses clássicos foram redescobertos pelo público e virados queridinhos para muitas pessoas. Aparições na TV também ajudaram muito com a popularidade deles. Muitas vezes também sofreu com uma péssima divulgação. Em alguns casos, seu fracasso quase acabou falindo algumas distribuidoras. Conheça agora 7 clássicos maravilhosos que foram fracasso de bilheteria na época em que foram lançados. Cidadão Kane. Lançado em 1941 e hoje um clássico absoluto, Cidadão Kane foi o primeiro longa-metragem de Orson Welles, então aos 26 aninhos de idade. Em seu lançamento, o filme foi um fracasso de bilheteria, apesar das críticas positivas. Isso aconteceu porque, quando o magnata William Randolph Hearst descobriu que a história de Charles Foster Kane era uma adaptação livre de sua própria vida, proibiu menções ao filme em seus veículos. Então, muitos cinemas optaram por não exibi-lo. Foi assim que o filme, com um orçamento de $840 mil, deu um prejuízo inicial de $160 mil. O filme acabou ganhando um Oscar na época por melhor roteiro original. Eventualmente voltou aos olhos do público quando passou a ser imensamente elogiado por críticos de referência, como André Bazin. Após relançamentos, alcançou uma bilheteria total de $1,6 milhões. What were the last words he said on Earth? Blade Runner, o Caçador de Androides. Hoje considerado uma obra-prima de ficção científica, Blade Runner, o Caçador de Androides, teve um orçamento de 30 milhões e terminou sua passagem pelo cinema com um ganho modesto de $41 milhões. E sim, o estúdio teve prejuízo, pois como metade da bilheteria fica com os cinemas, o estúdio tem que arrecadar no mínimo o dobro de seu orçamento para começar a ter lucros. O filme inicialmente recebeu críticas mistas e negativas, que apontavam um roteiro que pedia muito efeito especial e tinha um ritmo extremamente lento e problemático. Além disso, ele foi lançado no mesmo ano de E.T. o Extraterrestre, Star Trek 2 e Conan o Bárbaro, tendo uma concorrência muito grande nos cinemas. I want more life. Clube da Luta. Apesar de ser lembrado como um dos filmes mais icônicos das carreiras de David Fincher e Brad Pitt, Clube da Luta alcançou apenas 100 milhões nas bilheterias totais, em um orçamento de $63 milhões. O grande problema parece ter sido a estratégia de divulgação utilizada pela Fox, que optou vendê-lo como filme de luta livre, de um grande estúdio e com grandes astros, ao invés de acatar a sugestão de Fincher, que idealizou um marketing que apresentasse a obra como um suspense psicológico. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. O Mágico de Oz. É incrível imaginar que um dos maiores clássicos do cinema e que fez parte da infância de tantas crianças ao redor do mundo foi um fracasso de bilheteria quando foi lançado, lá em 1939. O Mágico de Oz teve um orçamento de 2,7 milhões e no lançamento original arrecadou apenas incríveis $3 milhões. Apesar da ótima recepção da crítica desde então, o longa só ganhou popularidade com a chegada do videocassete e seu lançamento em VHS, sobretudo quando a CBS adquiriu seus direitos de exibição na TV e passou a exibi-lo com frequência em feriados a partir da década de 50. Eu não gosto desta floresta. Ela é escura e arrepiante. Um Sonho de Liberdade. Considerando a popularidade do incrível filme Um Sonho de Liberdade, é até difícil imaginar uma época em que ele fracassou nos cinemas. Entretanto, o drama nem chegou a $1 milhão no fim de semana de abertura, tendo estreado com salas vazias. Eventualmente saiu de circuito, tendo arrecadado no total apenas 16 milhões, nem perto do orçamento de $25 milhões. Somente com os relançamentos chegou a 28 milhões. Entre as teorias para o fracasso inicial estão o título original complicado de se falar e lembrar, The Shawshank Redemption. Nesse caso, o Brasil fez bem em trocar o título, hein? E a concorrência de um outro filme que chegava às telonas na mesma época, Pulp Fiction.
esse foi mais um caso que só encontrou seu status cultural com o lançamento em VHS. Acha que vai sair daqui? Quando tiver uma barba bem branca, os dentes caindo e já estiver caducando, aí vou sair. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Aqui estamos falando do original, com o incrível Gene Wilder, de 1971. O filme custou 3 milhões, mas só arrecadou, acredite se quiser, 530 mil dólares. O filme recebeu duras avaliações da crítica e acabou não chamando atenção por ser sombrio demais para um filme família. O baque da bilheteria foi tão grande que a Paramount simplesmente rejeitou os direitos do filme, que acabaram nas mãos da Warner Bros. E foi essa troca a responsável por popularizar o filme. A Warner Bros. Distribuiu a Fantástica Fábrica de Chocolate amplamente na televisão, e aos poucos o público foi desenvolvendo um imenso carinho pelo filme, considerado até hoje por muitos uma adaptação melhor do que aquela feita por Tim Burton e Johnny Depp. O suspense é terrível. A felicidade não se compra. Eu descobri essa obra de arte faz pouco tempo, mas já é um dos melhores filmes que eu já vi em toda a minha vida. E é difícil acreditar que as pessoas não apreciaram um filme tão lindo, com ensinamentos tão fortes, principalmente na época que ele foi lançado. O ano era 1946, um ano depois da Segunda Guerra Mundial. A gente pensa que as pessoas iriam receber um filme com tantas mensagens boas depois de tantos tempos difíceis, mas não foi o que aconteceu. Só a história do ressurgimento de A Felicidade Não Se Compra já renderia um filme. Fadado ao fracasso em seu lançamento, o filme foi rapidamente esquecido, chegando a afundar a carreira do grande diretor Frank Capra e levar a produtora Liberty Films à falência. A reviravolta veio em 1974, quando, pela Copyright Act de 1909, os direitos da Republic Pictures sobre o filme venciam. Seja por erro ou desleixo, os direitos não foram renovados e o filme caiu em domínio público. Foi então que ele acabou ressurgindo das cinzas e se tornou um sucesso sem precedentes. E uma vez que as distribuidoras e exibidoras podiam colocar no ar de graça, ele realmente estava em todos os lugares. Em 1991, a Republic Pictures conseguiu reaver os direitos sobre o longa, quando seu sucesso já tinha conquistado o mundo inteiro. Você quer a lua? É só me dizer que eu jogo um laço em volta dela e puxo. Muitas vezes, alguns filmes são lançados e o público só dá valor para essas obras icônicas décadas depois. Pode demorar, mas eles merecidamente foram ganhando o respeito que sempre mereceram. E você, também ama esses filmes maravilhosos? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, com curiosidades, com áudio, com mais imagens, comente aí no canal, tudo bem? Dê o seu like, se inscreva. Aqui a gente fala de filmes, séries, desenhos, seja clássico, seja filme novo. Eu indico muito filme legal, te ajuda a fugir de muito filme ruim também. Então se inscreva, também mande um pix aqui pro canal, porque sempre ajuda muito, de qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, tudo bem? E até o próximo vídeo, valeu!